Bad Bras. Bad Brass. O Globo no ar. E atenção, atenção! Informa o Globo no ar em edição extraordinária. Rio de Janeiro urgente. Ocorreu há poucos minutos na rua Toneleiros, em Copacabana, um atentado a tiros contra o jornalista Carlos Lacerda. Ele voltava para casa acompanhado de seu filho Sérgio e de um oficial da aeronáutica. Há pelo menos uma vítima fatal. Voltaremos a qualquer momento com maiores detalhes sobre o atentado. Informou o Globo no ar em edição extraordinária. Bad Bras. Policiais da Delegacia 56 em Comendador Soares prenderam o assaltante estuprador Luiz da Silva Alonso, de 23 anos, que era procurado há cerca de 2 anos. Na delegacia, ele confessou ter matado e estuprado GC Teodor e Solange Conceição, suas conhecidas e que moravam no bairro Marco 2, naquela localidade. Confessou ainda ter matado para roubar Manuel Messias dos Santos, na rua Heloísa, no bairro da Casa da Palhada, em Comendador Soares. Policiais informaram que o criminoso responde também por 8 processos na delegacia de Nova Iguaçu. Rio Niterói com previsão de tempo parcialmente nublado ou nublado, temperatura estável. Higrômetro da Rádio Globo indica 66% de umidade relativa no ar. Neste momento aqui na Glória, 24 graus. Dentro de instantes, 7 mortos no atentado na Itália. Testemunhas confirmaram torturas na Ilha Grande. ZYJ458, Rádio Globo, Rio de Janeiro, 9 horas, 2 minutos. No Nacional, a sua declaração recebe atenção. O Nacional tem mais de 500 agências com pessoal treinado para recebê-la com rapidez, eficiência e muita simpatia. Não se esqueça, no Nacional, a sua declaração recebe atenção. Nacional, o banco que está a seu lado. 7 homens foram mortos e uma mulher ficou gravemente ferida em diferentes tiroteios em 3 cidades da Itália e nos quais estiveram envolvidos elementos da máfia no sul da Itália, segundo informou a polícia. Em Montecorvino Rovella, a polícia descobriu num carro 3 homens mortos a bala. Todos eles estavam envolvidos em jogo de corrida de cavalos. Em Ravenna de Puglia, uma briga entre traficantes de drogas terminou com 2 homens mortos e um gravemente ferido. E finalmente no centro de Torre Annunziato, perto de Nápoles, 2 homens mataram a tiros Luigi Passieri, de 20 anos, e feriram sua namorada, Ana Maria Tempestuoso, no carro do rapaz. A partir de 9 horas da manhã do dia 1º de maio próximo será realizada a 2ª série do Campeonato de Natação do Interior do Estado do Rio de Janeiro. Promovido pela Federação Aquática do Rio de Janeiro e pela Fundação Roberto Marinho, o torneio é disputado nas categorias pedis de 9 a 10 anos, infantil 11 a 12 anos e juvenil de 13 a 14 anos. A primeira série foi realizada este mês em Volta Redonda. As irmãs de caridade Maria, Emília e Rosa confirmaram hoje ao juiz Hélio da Silva Assunção, da comarca de Angra dos Reis, as ameaças que ambas vêm recebendo para que não relatem o que sabem sobre os maus tratos sofridos pelos presos da Ilha Grande. Os depoimentos das feiras foram divulgados no início da noite e, segundo elas, as ameaças serão feitas sempre através de telefonemas para a Ordem de São Vicente de Paula. As irmãs confirmaram também os espancamentos ocorridos entre os dias 21 e 24 no Instituto Penal Cândido Mendes. As outras testemunhas de acusação foram o Major Ailton Elvi de Souza, que comandava o policiamento militar na Ilha Grande, e o médico do DESIP, Sebastião Pérez. Os depoimentos deverão acabar daqui a pouco, pois estão sendo ouvidas as 2 últimas testemunhas de acusação, que são os 2 detentos do presídio da Ilha Grande, Lengruber e Romualdo.
Um dos presos espancados, Sebastião Pereira, será o próximo a ser ouvido ainda este mês. 9h04, próxima edição do Globo no Ar, às 10 horas. Patrocínio Caderneta de Poupança Nacional. Bad Bras. O Globo no Ar. Em edição extraordinária, e atenção, os argentinos acabam de se render nas Ilhas Georgias. Telegrama urgente da UPI procedente de Londres informa que as forças britânicas tomaram controle do posto de Grytviken, na principal ilha das Georgias, e as forças argentinas que a guarneciam apresentaram rendição. A informação é confirmada pelo rádio amador Hélio Beltrão, prefixo PK-14, que captou transmissão das tropas britânicas no Atlântico Sul. Informou o Globo no Ar em edição extraordinária. Bad Brass. O Globo no Ar. Em edição extraordinária, informa o Globo no Ar. Em atenção, internada no sábado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para extirpar 2 pequenas varizes, a cantora Clara Nunes, 39 anos, uma das maiores cantoras do Brasil, sofreu uma parada cardíaca ao final da operação. O Brasil inteiro chora agora a morte de Clara Nunes. General Osiel desmente racionamento de combustível. Bad Bras. O Globo no Ar. O servente José Carlos de Vaz Lobo, internado no Getúlio Vargas, melhorou e foi transferido para a Casa de Saúde, onde já tentaram sequestrá-lo várias vezes. Como a Casa de Saúde Nossa Senhora das Graças não tem condições de dar segurança ao paciente, ele foi enviado de volta ao Getúlio Vargas. A polícia agora quer saber quem está insistindo tanto em matar José Carlos e saber o motivo dessas tentativas. Morreu agora à tarde no Hospital Getúlio Vargas o soldado PM paulista Marcílio Mantovani Campos Dias, de 23 anos, baleado ao trocar tiros com policiais de Bom Sucesso semana passada. PM paulista era acusado de ter roubado na área da Tijuca um táxi Voyage placa TM 2392. Interceptado pelos policiais da DP 21 na Avenida Brasil, passou a disparar sua arma. Medicado no Hospital do INAPS de Bom Sucesso e como seu estado era grave, foi removido para o Getúlio Vargas ontem à noite. PM paulista Marcílio Campos Dias levou vários tiros no peito. Grande Rio com previsão de tempo parcialmente nublado a nublado e temperatura estável. Higrômetro da Rádio Globo assinalando 59% de umidade do ar, aqui na Glória 25 graus. Para agradecer a presença do governador Leonel Brizola no enterro do escritor Alceu Amoroso Lima, estiveram hoje no Palácio Guanabara Alceu Amoroso Lima Filho e seu irmão Luiz Alceu Amoroso Lima. Antes do encontro, que durou 45 minutos, Alceu Filho disse que ficava muito feliz em ter um contato com o governador, embora numa hora triste. Apesar de conhecer Brizola apenas por contatos telefônicos, meu pai admirou muito o comportamento político do governador e ficou feliz com a sua vitória, disse ainda o filho do escritor. Alceu de Amoroso Lima morreu domingo à noite e foi sepultado no fim da tarde de segunda-feira no São João Batista. Hoje, no Palácio Guanabara, governador Leonel Brizola também recebeu o embaixador da República Dominicana, Ciriaco Landolfi. A seguir, Reagan aumenta a ajuda militar na América Central. CNP diz que estoque de combustível é normal. ZYJ458, Rádio Globo, Rio de Janeiro, 5 e 2. Plaza, a suavidade que você esperava com a qualidade Souza Cruz. Filtro branco, embalagem de extremo bom gosto em King Size Slims. Plaza Extra Suave, uma classe a mais. Funcionários da Casa Branca informaram hoje que o presidente Ronald Reagan poderá aprovar um pequeno aumento no número de militares americanos em El Salvador e poderá ainda ampliar a presença de tropas dos Estados Unidos em outros países da América Central.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Casper Weinberger, anunciou hoje que vai visitar a América Central no próximo mês, a fim de assistir às manobras militares americanas na região. O secretário da Defesa irá ao Panamá, Honduras e El Salvador, aproveitando para também examinar a ajuda militar dos Estados Unidos aos 3 países. O dirigente da Líbia, Coronel Muammar Gaddafi, condenou hoje a ajuda americana ao Chad e culpou os Estados Unidos pelo envolvimento da França no conflito. Presidente do Conselho Nacional de Petróleo, General Osiel de Almeida, desmente em São Paulo que o governo vai promover o racionamento de combustíveis no país. Osiel de Almeida disse que essa seria a pior medida a ser adotada no momento e que não há nenhuma razão para que ela seja implantada. O desmentido do presidente do Conselho Nacional do Petróleo foi feito durante uma reunião de avaliação do Programa de Conservação de Energia. O presidente do Conselho Nacional do Petróleo garantiu que o estoque de combustíveis no país é normal, o mesmo ocorrendo com as entregas dos estoques adquiridos aos países exportadores. 5:04 Globo no ar, próxima edição 6 horas, patrocínio Plaza Extra Suave. Na Status, toda a linha Chevrolet 0 km ainda tem preço antigo. Aproveite. Status, Brigadeiro Lima e Silva 512, Duque de Caxias. Bad Bros. 1987, nova Constituição, novo Brasil. Rádio Globo, notícia. Governo argentino pode usar repressão para solucionar crise. O Globo no ar. Moradores do Parque Analândia, em São João do Meriti, interditaram a estrada São João-Caxias em protesto ao estado de abandono do bairro. Eles acusam a prefeitura de não dar assistência à região. Segundo os moradores, quando chove, a água chega a atingir 1 metro de altura, deixando a população ilhada. Já foram registrados 3 casos de meningite e vários de dengue no Parque Analândia. Estão mais caros desde a 0 hora de hoje passagens do metrô, das lanchas e dos ônibus intermunicipais. A viagem do metrô subiu de 2 para 4 cruzados. A das lanchas para Niterói de 60 centavos para 1 cruzado e 50. Nos ônibus intermunicipais o aumento é variável. Não fez diminuir a procura de passagens para viajar neste final de semana prolongado. Mesmo sabendo do aumento das passagens dos ônibus intermunicipais, os usuários estão assustados com o índice de reajuste. Na sua maioria, os preços atingem quase 70% de aumento. No terminal Mariano Procópio, na Praça Mauá, é imensa fila para Maricá, que teve as passagens alteradas de R$ 8,80 para R$ 15,30. Aqui no terminal Américo Fontinelli, na Central do Brasil, as passagens para Caxias custam hoje R$ 4,70 e R$ 5,70, dependendo da viação. Da Central do Brasil, Márcia Carmo. Em Niterói, também o movimento de passageiros é intenso na rodoviária Roberto Silveira. Centenas de ônibus continuam deixando a rodoviária Roberto Silveira em Niterói, onde não há mais passagens para a região dos Lagos e cidades serranas. Para outras localidades, algumas empresas estão vendendo passagens em ônibus extras, que estão saindo com excesso de 15 passageiros. Isso não ocorre com as empresas Cidade do Aço, Natividade, Eval e 1001, que já esgotaram até mesmo as passagens dos ônibus extras. Da rodoviária Roberto Silveira, José Alberto Vicente. Fluminense tem problemas para o jogo de amanhã com o Botafogo no Maracanã. O técnico interino do Fluminense, Everaldo, ainda não contará com Jandir no jogo de amanhã com o Botafogo. Ele disse que a equipe adotará um padrão ofensivo porque só a vitória interessa. O meio-campo Assis não aceita as bases do clube, 600 mil de luvas e 20 mil de ordenado. Se for essa a proposta mesmo, sinceramente vai ser muito difícil para que eu permaneça no clube com relação à vontade da direção, não a minha. O jogo de amanhã, Botafogo e Fluminense, começa às 5 da tarde no Maracanã, com transmissão de José Carlos Araújo pela Rádio Globo. Do Departamento de Esportes, Denis Menezes. Rio e Niterói com previsão de céu claro a ocasionalmente nublado, temperatura estável, higrômetro da Globo Rio de Janeiro assinalando 66% de umidade relativa no ar. Neste momento, aqui na Glória, 26 graus.
O presidente do Partido Democrata Cristão do Chile, Gabriel Valdés, enviou hoje um telegrama de solidariedade ao presidente da Argentina, Raúl Alfonsín, que enfrenta a rebelião de militares em Córdoba. Em Buenos Aires, a televisão estatal argentina iniciou hoje suas transmissões. Exibiu vídeos da festa da posse do presidente Alfonsín no dia 10 de dezembro de 83, intercalados com fragmentos do discurso que ele fez ontem à noite pedindo apoio do povo para vencer a crise. O país está praticamente parado. Aguarda o resultado de uma reunião esta manhã entre o presidente Raúl Alfonsín e os comandantes das Forças Armadas. Aquí en Buenos Aires se aguarda con suma expectativa la reunión que tendrán los comandantes de cuerpo, entre ellos el general Fichera, quien es titular del tercer cuerpo de ejército, lugar donde se produjo el incidente con el presidente de la nación. Este hecho ocurrirá dentro de aproximadamente 1 hora y media. En tanto, les digo a los colegas de Brasil que la situación es normal tanto en Buenos Aires como en la capital cordobesa e insisto, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, José Miranda Lugano, del rotativo del aire de Radio Rivadavia para Radio Globo de Rio. O ministro do Interior da Argentina admite a possibilidade do governo usar de repressão para acabar de vez com a rebeldia dos militares em Córdoba. 9h06. Bad Brass. Tintas Ipiranga. Quem pinta sabe. Ipiranga é a tinta. Rádio Globo Notícia. Collor desmente intenção de participar de debates. Consultor recebe intimação da Justiça no lugar de Sarney. O Globo no ar. Em Portugal, um banquete de casamento acaba em tragédia com 1 morto e 40 hospitalizados. Tudo aconteceu em Barcelos, norte de Portugal, onde os 120 convidados de um casamento participavam do banquete comemorativo. Logo depois, 89 deles começaram a passar mal e foram socorridos às pressas. 1 morreu, 40 ainda estão internados. A polícia suspeita do bacalhau e da sobremesa servidos no banquete e que poderiam estar estragados. A chuva destrói mais de 8.000 casas em Alagoas. Os últimos dados levantados pela Defesa Civil nos 38 municípios alagoanos atingidos pelas chuvas denunciam que 41.556 pessoas ainda se encontram desabrigadas. Em Maceió, capital do estado de Alagoas, ainda estão desabrigadas 7.400, enquanto no interior do estado, o município de União dos Palmares ainda mantém 7.312 pessoas em abrigos do governo estadual e municipal. De Maceió, Matias de Melo. Em Minas Gerais, os garimpeiros da Vale do Rio Doce acham uma pedra que pode render milhões de dólares. Os garimpeiros da fazenda Alcobaça, no município de Raicipe e Raidan, no Vale do Rio Doce, devem acabar hoje a retirada de um berilo de mais de 1 tonelada, que pode valer milhões de dólares. Apenas uma amostra de 1 quilo da pedra foi avaliada em 10 mil dólares por pedristas brasileiros e estrangeiros que já estão na região. Até agora, há quase certeza de que os garimpeiros encontraram a maior água marinha da região, mas há especulações de que possa ser uma esmeralda, o que amplia ainda mais o valor da pedra. De Belo Horizonte, Helenise Brant. A Polícia Federal aperta o cerco aos empresários Nagy Narras e Elminho Camões. O delegado Romeu Tuma acha que Narras pode já ter fugido do Brasil. O superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Marco Antônio Veronese, determinou que as equipes de agentes federais procurem os empresários em propriedades na capital e no interior. O diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, também está preocupado e solicitou o auxílio da Interpol. Caso os empresários sejam localizados no exterior, eles serão extraditados para o Brasil. De São Paulo, Nelo Rodolfo.
Em nome do presidente Sarney, o consultor-geral da República recebe dos oficiais de justiça a intimação sobre o avião da alegria. O Palácio do Planalto informou que o presidente da República não vai mais receber a visita dos oficiais de justiça que iriam colher sua assinatura na carta precatória no processo de ação popular movida pelo deputado Álvaro Vale sobre os gastos da viagem à festa ao bicentenário da Revolução Francesa. Segundo o ministro Ronaldo Costa Couto, chefe do Gabinete Civil, o consultor-geral da República substituto, Sebastião Afonso, com uma procuração, já esteve no cartório da Terceira Vara Federal, onde recebeu a citação em nome do presidente Sarney. De Brasília, Mário Antônio Garófalo. O candidato à sucessão, senador Mário Covas, fica hoje em Brasília, onde participa de uma reunião da Executiva Nacional do PSDB. Fernando Collor de Mello, do PRN, visita São Paulo, onde mantém encontro com o empresariado paulista e com o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Também em São Paulo, o deputado Ulisses Guimarães, do PMDB, vai a Cubatão para contatos com líderes do partido na Baixada Santista. Luiz Inácio Lula da Silva visita Guarulhos, também na Grande São Paulo. O deputado Roberto Freire, do PCB, fica no Recife e encontra-se com o governador Miguel Arraes. Depois participa de um debate na Universidade Rural. Em Natal, Rio Grande do Norte, Leonel Brizola, do PDT, preside a solenidade de filiação de Lavoisier Maia ao partido. Paulo Maluf, do PDS, encontra-se em Fortaleza, no Ceará, com lideranças empresariais. Ronaldo Caiado, do PSD, visita Porto Alegre, onde dará entrevistas. No Rio, Aureliano Chaves, do PFL, mantém contatos políticos. Em São Paulo, Collor desmente a intenção de participar de debates. O candidato a presidente da República pelo PRN, Fernando Collor de Mello, passa esta quarta-feira aqui em São Paulo. Entre os diversos contatos, Collor foi à casa de Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal de São Paulo. O candidato do PRN reafirmou a sua posição de não participar de debates antes do primeiro turno. Além disso, fez questão de deixar claro que a sua candidatura está sendo financiada por recursos próprios e de amigos que o apoiam. De São Paulo, João Marcos. Bebeto não quer nem o Flamengo, nem o futebol italiano. Flamengo tentou negociar no desespero Bebeto para o Roma. José Moraes, procurador de Bebeto, confirma que o atacante não jogará no futebol italiano. Não aceito. Isso está decidido. Ele não vai jogar em futebol da Europa de maneira nenhuma esse ano, porque ele quer jogar no Brasil. Ele disse isso para os dirigentes do Flamengo e os dirigentes do Flamengo não tomaram providência. Amanhã vai para o Vasco. Amanhã vai pro Vasco. Se a diretoria do Flamengo não convencer a diretoria do Vasco, de amanhã tá no Vasco. De Teresópolis, Elso Venâncio. 12h07. No fantástico mundo das cores, existe o antes e o depois das tintas acrílicas. No incrível universo das tintas acrílicas, existe o antes e o depois do Ipiranga Acrílico. Beleza, acabamento, requinte, durabilidade. Ipiranga Acrílico. Qualidade Ipiranga. A pintura definitiva. Grande Rio tem céu claro, temperatura em ligeira elevação. Agora, 72% de umidade relativa no ar. Neste momento aqui na Glória, 25 graus. O presidente da FEMA garante que a poluição não foi a única causa da interdição da Praia de Ramos hoje pela manhã. Carlos Alberto Muniz diz que a praia representa risco de vida para os banhistas. Um desnível muito próximo à linha de início da praia, que fez com que desse ano pelo menos 5 crianças morressem afogadas dentro da Praia de Ramos. Então, é uma atitude em que nós estamos pegando não um problema novo, mas pelo contrário, um problema muito antigo, mas dentro da disposição do governo do estado de solucionar problemas para a população. E é isso que nós estamos executando aqui em relação à Praia de Ramos. O presidente da FEMA assistiu a um protesto do presidente da Associação dos Moradores do Parque Roquete Pinto. Gilberto Santos da Silva deu um mergulho nas águas de Ramos, que tem um índice de coliformes fecais 300 vezes acima do limite permitido pela saúde pública. 12h09.
Próxima edição de O Globo no Ar, às 13 horas. Oferecimento Tintas Ipiranga. Pinte com Ipiranga Acrílico, a pintura definitiva. Bad Bros. Globo, a emissora mais ouvida do país. ZYK 694, Rádio Globo, São Paulo, 1100 kHz. Rádio Globo, música, esporte e notícia. Tinta Polar, a vida das cores. Tinta Polar, superior a melhor. São Paulo, 4 horas. Diminui os aumentos no supermercado. O Globo no ar. Nos últimos 10 dias, a empresa de ônibus Viação Santos São Vicente aumentou suas tarifas em 75%. No dia 1º de junho, as passagens foram aumentadas de 20 para 25 cruzeiros. E a partir de hoje, os passageiros que fazem o trajeto Santos São Vicente passarão a pagar 35 cruzeiros. O reajuste foi autorizado pelo DR porque a linha é intermunicipal. Na opinião do ex-governador Paulo Maluf, o senador Mário Covas não vai chegar ao segundo turno das eleições para o governo do estado. Segundo ele, o único que pode ameaçar sua candidatura é o apresentador e empresário Silvio Santos. No entanto, Paulo Maluf acha que o empresário não tem experiência política para ganhar a eleição. Governo quer manter a livre negociação dos salários. E essa semana é muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento trabalhista. Temos aí várias greves marcadas e também a repercussão do fato de que a ministra Zélia Cardoso de Mello disse que o governo não está estudando uma política salarial com reajustes escalonados para os menores salários. Hoje vai ser divulgado o nome da agência de publicidade que cuidará da imagem da Prefeitura de São Paulo. No total, 10 empresas participaram da concorrência, que começou no dia 4 de abril. A contratação de uma agência de publicidade faz parte do novo programa de comunicação da Prefeitura. O projeto pretende melhorar a imagem da prefeita Luísa Erundina e divulgar o trabalho realizado pela administração petista. Madrugada de segunda-feira com céu encoberto em São Paulo, outono brasileiro. Faz frio aqui na Rua das Palmeiras, 12 graus. Os preços sobem em ritmo menor nos supermercados paulistanos. A constatação é do Datafolha em pesquisas realizadas semanalmente. No período de 30 de maio a 6 deste mês, o índice registrado foi de 0,3%. Este número é menor que o das 2 semanas anteriores, quando houve altas de 0,8% e 0,9%. A Globo é mais informação. São Paulo, 4 horas 4 minutos. O Globo no ar, próxima edição às 5. Oferecimento Casa Polar Tintas com P de pintor. Em São Paulo, Butantã 423 Pinheiros. E Lopes Chaves 278 na Barra Funda. Pensou pintar, pensou Polar. Agora, Otávio Pimentel e seu programa. Fique na nossa. Fique na Globo. O Globo no ar. Oferecimento desodorante Fred Marchand. Não importa onde você vá, vá de desodorante Fred Marchand. Bad Brass. Preso um dos ladrões de processos fiscais de 2 varas de execuções de São Paulo. O Globo no ar. Técnicos do Instituto de Pesos e Medidas saem às ruas de São Paulo e constatam poucos erros no peso dos ovos de Páscoa. Das 40 marcas analisadas pelo IPEM, apenas 5 apresentavam peso abaixo do especificado na embalagem. A maior parte das irregularidades foi encontrada nos ovos fabricados pela empresa Fashga. Os responsáveis serão multados, além de correrem o risco de ter o produto retirado do mercado. A legislação permite erro máximo de 1% no peso dos produtos. Dersa monta operação especial no sistema Anchieta Imigrantes para a Semana Santa. A operação Descida pela Rodovia dos Imigrantes começa às 6 da tarde de amanhã e prossegue até sexta-feira, 1 da tarde.
No sábado, a Operação Descida será implantada novamente das 6 às 11 da manhã. Serão reforçados o sistema de ajuda ao usuário com guincho, ambulância e socorro mecânico nas estradas da Dessa. As rodovias Anchieta Imigrantes, Anhanguera, Bandeirantes e Trabalhadores terão postos fixos de auxílio em toda a sua extensão. As rodovias Trabalhadores e Bandeirantes têm ainda telefones de emergência a cada quilômetro. Mais 2 casos de cólera na Baixada Santista. De acordo com o último boletim do ERSA 52, o Escritório Regional de Saúde, já são 14 os casos confirmados de cólera aqui na Baixada Santista só neste mês. 1 em Cubatão, outro na Praia Grande, 2 em Santos e 10 na cidade de São Vicente. Desse total, a maioria já passa bem, mas 2 morreram. Esses números poderão aumentar, no entanto, nos próximos dias, porque outros 27 exames ainda estão em andamento no Instituto Adolfo Lutz. Por outro lado, outros 163 exames já foram realizados em pessoas suspeitas com cólera e todos descartados. Da Baixada Santista, Humberto Perina. Oi. Oi. Deixa ver como você está elegante. E que perfume delicioso. É o meu desodorante. Deixa ver se eu adivinho. É Très Marchand. Eu logo vi. Um homem très chique como você só podia estar usando Très Marchand. E por falar em Très, essa mulher très bonita tem compromisso esta noite? Não importa onde você vá, vá de desodorante Très Marchand. Manhã de terça-feira, céu parcialmente encoberto em São Paulo, aqui na Rua das Palmeiras, 20 graus. Preso em São Paulo, um funcionário do Fórum Civil acusado de roubar processos fiscais de 2 varas de execuções. Carlos Alberto Fonseca foi detido quando entregava documentos para acertar sua exoneração. O atendente judiciário Valdir Donizete da Silva também está sendo procurado suspeito de ser cúmplice de Carlos Alberto. Agentes do Serviço de Operações da Delegacia Fazendária chegaram aos 2 através de denúncias de uma testemunha. Os 2 funcionários do Fórum Civil e Criminal foram reconhecidos por terem dado cobertura a outros ladrões que entraram no prédio e levaram processos criminais. A polícia suspeita que eles pertençam a uma quadrilha formada por outros funcionários da Justiça, advogados e empresários. Em São Paulo, 9h04. Desodorante Très Marchand. Não importa onde você vá, vá de desodorante Très Marchand. Très Marchand traz a próxima edição de O Globo no Ar, logo mais às 10 horas. E você continua com o show do Paulo Lopes, o amigão das mulheres. Bad Brass. O Globo no Ar. Oferecimento Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Rádio Globo, música, esporte, notícia. É 1h em São Paulo. Horário de verão começa 15 de outubro. O Globo no Ar. A Delegacia de Polícia de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, investiga a provável existência de um grupo de extermínio. A possibilidade de o grupo ser formado por policiais. Desde julho de 1994, foram registrados 34 casos onde as vítimas estavam com as cabeças cortadas ou então os corpos estavam sem crânio e mãos. Ao lado dos corpos foram encontradas luvas cirúrgicas semelhantes às que a Polícia Militar usa em salvamentos. Sindicalistas dos países do Mercosul discutem na Argentina a realização de protestos em conjunto contra o desemprego e a recessão. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da região do ABC Paulista, Equiberto Navarro Guiba, está na Argentina, onde discute neste final de semana com sindicalistas daquele país, do Uruguai e Paraguai, as formas de protesto contra o desemprego e a recessão. Ué, o que é que você tem? Tô com uma dor de cabeça que você nem quer saber, viu? Dor de cabeça? Vem aqui, ó. Vou fazer essa dor de cabeça sumir num passe de mágica, quer ver? Abracadabra, que essa dor de cabeça desapareça. E então, sumiu? Claro que não, né? Então toma Doril, que eu tenho certeza que ela some. Toma Doril, a dor sumiu. Nossa, sumiu mesmo.
Sexta-feira com céu encoberto em São Paulo. Termômetros da Globo marcando 16 graus. O horário de verão deste ano terá início no dia 15 de outubro. O decreto foi assinado nesta quinta-feira pelo presidente interino Marco Maciel. O novo horário será implantado em 3 estados e valerá até o dia 11 de fevereiro de 96. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal. Os relógios deverão ser adiantados em 1 hora nessas regiões do país. 1h04. Tomou Doril, a Doró sumiu. Doril traz a próxima edição de O Globo no ar logo mais às 2 horas. Aqui na Globo, você segue com Hélio Ribeiro, a voz do rádio brasileiro. Bad Bras. Drogarias Max. Medicamentos com até 50% de desconto, só mesmo no Sessão Max. Rádio Globo Notícia. Presidente Bill Clinton lamenta a perda do mais famoso cantor romântico do mundo. O Globo no ar. O combate aos incêndios provocados por balões em áreas de vegetação ganha reforço a partir de segunda-feira. Bombeiros do Grupamento Florestal vão utilizar motocicletas para fiscalizar melhor o Parque Nacional da Tijuca. O comandante do grupamento explicou que também serão usados rádios de comunicação, tornando mais rápida a prevenção aos incêndios. O coronel Marcos Aurélio Silva revelou que ontem os bombeiros conseguiram evitar um incêndio na Floresta da Tijuca, resgatando um balão de 4 metros de comprimento que caiu no acesso próximo à Vista Chinesa. Só neste ano, segundo os bombeiros, já foram registrados 927 incêndios em matas provocados por balões. Moradores de Praia Seca, em Araruama, destruíram na madrugada de hoje uma ponte na RJ 132, bloqueando o acesso à estrada que liga o distrito à rodovia Amaral Peixoto. Com a destruição da ponte, em protesto contra a pavimentação incompleta da RJ 132, parte dos moradores de Praia Seca tem que percorrer mais de 30 quilômetros até Cabo Frio para poder acessar a rodovia Amaral Peixoto. Na região, a informação era de que os moradores ficaram revoltados porque a RJ 132 só foi asfaltada parcialmente. O Banco Central divulgou nota informando que decidiu liquidar o Banco Brasileiro Comercial e o Banco BMD, depois de concluir que problemas financeiros colocavam em risco os credores das instituições. A nota informa também que os dois bancos já não abrirão hoje e que os liquidantes farão todo o esforço necessário para que os clientes possam sacar o mais rapidamente possível os R$20 mil a que tem direito por CPF. O Banco Central informou que já vinha monitorando a situação do Banco Brasileiro Comercial e do Banco BMD desde o segundo semestre do ano passado. O presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, informou que o texto da reforma administrativa só será promulgado na última semana do mês. Isto porque ele terá que assumir amanhã, interinamente, a presidência da República. O senador Antônio Carlos Magalhães vai ficar no cargo até o dia 22, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso retorna da viagem à Europa. Médico da Seleção Brasileira de Futebol rebate críticas e nega protecionismo a atacante. Médico Lídio Toledo da Seleção Brasileira rebateu as críticas dos jogadores cortados, Márcio Santos e Flávio Conceição, que falaram de protecionismo a Romário. Doutor Lídio disse que Romário está liberado para treinos e Flávio Conceição não foi correto com a comissão técnica. Falei com ele 2 ou 3 vezes e ontem de manhã, inclusive, conversei novamente com ele, porque ele me disse que já estava curado e ia jogar domingo. Depois liguei para o médico do seu clube, que me relatou, inclusive, que tinha feito uma infiltração no joelho dele ontem e que ele não estava em condições ideais de jogo. O lateral direito Zé Carlos e o goleiro Carlos Germano, que se incorporaram à seleção, passaram amanhã fazendo exames médicos. César Sampaio já começou os treinos físicos no campo. Da Granja Comari, Teresópolis, Heraldo Leite, equipe Globo de Esporte. Grande Rio com céu claro, temperatura estável. Agora 67% de umidade relativa no ar. Neste momento, aqui na Glória, 29 graus. O presidente Bill Clinton soube da morte de Frank Sinatra na Inglaterra, onde participa de reunião do grupo dos países mais ricos do mundo.
Clinton disse que Sinatra realmente fez as coisas a seu modo, parafraseando My Way, uma das mais famosas músicas do cantor. Lembrou que os dois se encontraram depois que assumiu a Casa Branca, quando teve a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais e apreciar num nível pessoal o que milhões de pessoas em todo o mundo podiam contemplar à distância. Da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos apresentou as condolências aos familiares de Frank Sinatra, que morreu aos 82 anos de parada cardíaca num hospital de Los Angeles. 12h06. Próxima edição de O Globo no Ar, à 13h. A seguir, programa Francisco Barbosa. O Globo no Ar, oferecimento Drogarias Max. Medicamentos com até 50% de desconto, só mesmo no Sextão Max. Bad Bras. Rádio Globo Notícia. 3h. Nordeste já tem 10 milhões de flagelados da seca. O Globo no Ar. O tráfego de trem sofrerá alterações hoje em consequência das obras a serem realizadas pela Prefeitura no viaduto de Bento Ribeiro. A partir das 5h30 da manhã, os trens paradores vão circular apenas entre as estações de Dom Pedro II e Oswaldo Cruz. Os usuários deverão fazer de ônibus gratuitamente o resto do trajeto até Deodoro. Os trens do ramal de Japeri vão circular pela linha auxiliar e os de Santa Cruz retornarão de Deodoro. A Secretaria de Saúde do Estado assina convênio na segunda-feira, contratando a Fundação Sesgran Rio para fazer a avaliação permanente da qualidade de atendimento dos hospitais públicos da rede. A secretária estadual de saúde disse que o objetivo é conseguir um padrão de qualidade. Rosângela Belo acrescentou que a busca do alto padrão de atendimento dos hospitais do estado precisa do auxílio de instituições de renome na área de saúde. Vasco terá um novo atacante no jogo de amanhã. A novidade no time do Vasco no jogo deste domingo contra o Friburguense pelo Campeonato Estadual deve ser o centroavante Luiz Cláudio. Revelado nas divisões de base, 20 anos, Luiz Cláudio fez 3 gols até agora este ano, sempre entrando no segundo tempo das partidas. Ele diz estar preparado para começar um jogo. Preparado. Eu tô no banco, né? Venho no banco, mas sempre com esperança de entrar. E se o professor Lopes contar comigo, se o Luizão não tiver condições de jogo, eu vou entrar e procurar dar o máximo de mim. A definição do departamento médico acontece neste sábado, após o treinamento marcado para as 4h em São Januário. Heraldo Leite, equipe Globo de Esporte. A utilização de slogans com características de campanha eleitoral na publicidade de atividades administrativas pode provocar a inelegibilidade do presidente da República e governadores pré-candidatos à reeleição. O alerta foi feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o ministro Ilmar Galvão, qualquer abuso pode tornar inelegível o governante que usar em benefício próprio a publicidade oficial, que é custeada com recursos públicos. O presidente do TSE se reuniu em Brasília com os corregedores da Justiça Eleitoral de todos os estados. O presidente Fernando Henrique Cardoso está descansando na fazenda de Buritis, interior de Minas Gerais. O retorno a Brasília só deve acontecer amanhã à tarde. Na terça-feira, o presidente vai se reunir com os líderes dos principais partidos aliados para discutir a tramitação das reformas constitucionais no Congresso. Inicialmente, o próprio Fernando Henrique deve assumir a coordenação política após as mortes do ministro das Comunicações, Sérgio Mota, e do líder do governo na Câmara, Luiz Eduardo Magalhães. 3h03. Rio e Niterói tem previsão de céu nublado, com períodos de parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada à tarde. Temperatura estável. Agora, 79% de umidade relativa no ar. Nesse momento aqui na Glória, os termômetros marcam 28 graus. Começa na próxima semana a distribuição de cestas básicas do governo federal para atender a população atingida pela seca no Nordeste. 500 cidades serão atendidas em maio e outras 500 em junho. De acordo com a Sudene, quase 10 milhões de pessoas já estão em situação crítica em 1.209 municípios nordestinos. O governo pretende atender, até o final do ano, 979 mil famílias.
metade da população flagelada. A situação é pior na região conhecida como Polígono da Seca, que vai do Ceará ao norte de Minas Gerais. 3h04, próxima edição de O Globo no Ar às 4h. A seguir, programa Bom Dia Globo com Francisco Carioca. O Globo no Ar, oferecimento Drogarias Max. Medicamentos com até 50% de desconto, só mesmo no Sessão Max. Bad Brass. Drogarias Max. Medicamentos com até 50% de desconto, só mesmo no Sessão Max. Rádio Globo Notícia. 5h. Inadimplência já atinge trabalhadores com salários mais altos. O Globo no Ar. Os passageiros de um ônibus da linha 397 Praça Tiradentes Campo Grande, da aviação ocidental, tomaram grande susto quando viram Francisco Santana de Souza entrar no coletivo pela porta da frente, no ponto final, no centro da cidade. Baleado no olho esquerdo, ele pediu ao motorista Sidney Andrade de Souza que o levasse até o hospital. Sem outra saída, o motorista seguiu com o coletivo para o Hospital Souza Guiar, onde Francisco ficou internado. Ele contou à polícia que foi baleado próximo de sua casa na Rua do Lavradio por um homem conhecido como Zezinho, após discutirem por causa de uma mulher. Policiais da delegacia da Rua do Lavradio tentam encontrar o agressor. A Infraero usará critérios mais rígidos para alugar o terraço do Aeroporto Internacional do Rio. Foi o que garantiu o gerente comercial do aeroporto, Ivo Rocha. A decisão foi tomada após a festa que terminou em pancadaria na madrugada de domingo. A festa reuniu 3.000 jovens que pagaram R$35 pelo ingresso com direito a comida e bebida. As brigas começaram no terraço e ganharam a proporção de conflito generalizado no estacionamento. Houve pelo menos 10 feridos. Alguns frequentadores tiveram carros arrombados e 3 rapazes foram presos em flagrante. Meio-campo do Vasco não admite queda de produção do time. Apesar dos 3 jogos sem vencer, uma unanimidade em São Januário. O time não está caindo de produção, como explica o meio-campo Valber. Não, acredito que não. Acho que a equipe foi muito bem no sábado. Tentamos de todas as maneiras furar o bloqueio do Cruzeiro. Infelizmente não conseguimos, mas ninguém pode reclamar, ninguém pode falar que a equipe não esteve disposta, determinada, né? Então acho que agora a gente tem que procurar pensar no Grêmio, um jogo difícil, né? Primeiro jogo na casa do adversário. Temos que buscar um resultado positivo. 3 jogadores estão entregues ao departamento médico e preocupam a comissão técnica para o jogo com o Grêmio dia 3 de junho em Porto Alegre pela Copa Libertadores da América. Goleiro Márcio e os atacantes Donizete e Luizão. Marcos Vinícius, equipe Globo de Esporte. O candidato do PFL ao governo do Rio de Janeiro reuniu-se em Brasília com o presidente do Congresso, padrinho da coligação com o PTB no estado. O presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, PFL da Bahia, recebeu em seu gabinete o candidato de seu partido ao governo do Rio de Janeiro, o ex-prefeito César Maia, e o presidente do PTB no estado, deputado Roberto Jefferson, nesta segunda-feira, para avalizar a coligação dos PFListas com os PTBistas. César Maia contou que foi o próprio ACM que pediu para ser o padrinho dessa união. Agora, no Centro Democrático, que César Maia diz que está sendo construído para as eleições no Rio de Janeiro, só não cabe o governador Marcelo Alencar, porque o seu governo, disse César Maia, é muito ruim. De Brasília, Valdeci Rodrigues. O grupo francês Usinor venceu a Companhia Siderúrgica Nacional na disputa pela Acesita, comprando a siderúrgica mineira por R$720 milhões. O valor é 100 milhões mais alto do que os franceses ofereceram inicialmente. Ficou acertada ainda uma injeção de capital de R$300 milhões na empresa, para que ela reduza suas dívidas em R$1 bilhão. 5h04. Rio e Niterói tem previsão de céu nublado com períodos de parcialmente nublado, temperatura estável.
Agora, 81% de umidade relativa no ar. Neste momento, aqui na Glória, os termômetros marcam 24 graus. A população de maior poder aquisitivo já começa a figurar na lista dos inadimplentes. É o que revela levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo e pelo Banco Fenícia, junto a 500 pessoas de todas as faixas de renda. A pesquisa mostra que no primeiro trimestre deste ano, nada menos que 10% dos assalariados com renda mensal superior a R$ 4.800 estavam com prestações dos crediários atrasadas. Desde julho de 1997, quando foi iniciada, a pesquisa nunca registrara inadimplência nesta faixa de renda. 5h05, próxima edição do Globo no ar às 6 horas. E segue o programa Bom Dia Globo com Antônio Luiz. O Globo no ar, oferecimento Drogarias Max. Medicamentos com até 50% de desconto, só mesmo no Sextão Max. Bad Bras. Você bem informado. Rádio Globo. Notícia. Horário de Brasília, meia-noite. Missa em São Paulo relembra o massacre do Carandiru. O Globo no ar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a apreensão da pimenta do reino moída, produzida pela Água na Boca Alimentos, do Espírito Santo, e do amendoim descascado tipo 1 da Alimentos AL, de Tocantins. De acordo com a análise da Vigilância Sanitária do Espírito Santo, foi constatada a presença da bactéria salmonela na pimenta. A salmonela pode levar até a morte. A aflotoxina está relacionada a doenças como câncer e hepatite B. A Anvisa determinou também a interdição cautelar de lotes do medicamento similar antihipertensivo Captropil, produzido pelo Laboratório Teuto Brasileiro de Goiás. O ponto facultativo das repartições públicas federais no próximo dia 15 é uma prévia para a possibilidade do governo decretar feriado nas sextas-feiras. Em tempos de racionamento de energia, o presidente Fernando Henrique assinou o decreto estabelecendo ponto facultativo nesta sexta-feira, 15 de junho, para o serviço público federal. Apenas serviços essenciais, como os de saúde, por exemplo, vão funcionar. Com a medida, o governo prevê uma economia de cerca de 80% no consumo de energia dos órgãos da administração federal. A decisão do ponto facultativo na sexta-feira também foi motivada pelo feriado de Corpus Christi, marcado para esta quinta-feira. E a Advocacia Geral da União, AGU, protocolou no Supremo Tribunal Federal a ação declaratória de constitucionalidade para tentar garantir o cumprimento de todas as regras do plano de racionamento de energia e derrubar as liminares da Justiça que impedem, por exemplo, a cobrança de sobretaxas e os cortes no fornecimento de luz de quem não reduzir o consumo em 20%. De Brasília, Estevão Damasio. Uma missa nesta segunda-feira na Casa de Detenção de São Paulo lembrou a morte dos 111 presos no episódio que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. Cerca de 40 pessoas participaram da celebração, dirigida pelo bispo Pedro Luiz Stranfini. A cerimônia deveria ter a participação dos detentos do Pavilhão 2. A direção da detenção, no entanto, não permitiu a entrada, alegando razões de segurança. O objetivo do culto foi mobilizar as pessoas para que acompanhem o julgamento do coronel Ubiratã Guimarães, previsto para o dia 20. Guimarães comandou a invasão do Pavilhão 9 em outubro de 92, em meio a um motim de presos. Horário de Brasília, 3 minutos. Próxima edição de O Globo no Ar, logo mais à 1h. Você fica com a Madrugada Globo Brasil, na apresentação de Laércio Maciel. Bad Bras. 1220. Você bem informado. Rádio Globo. Notícia. 4 horas
Jovem morre após ser espancado por outros adolescentes em centro de internação de Belo Horizonte. O Globo no ar. Um jovem de 18 anos foi espancado e morreu no final da noite desta segunda-feira no Centro de Internação Provisória Dom Bosco, em Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, Edson Henrique da Silva foi agredido por outros 3 internos que estavam no mesmo alojamento. A vítima chegou a ser socorrida por agentes socioeducativos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Pronto-Socorro João 23. 3 internos, um de 18 anos e 2 de 15 anos, confessaram o crime em depoimento à Polícia Civil. Governador do Rio pretende enviar à Alerj projeto de lei que antecipa a aposentadoria de coronéis da Polícia Militar. O objetivo da medida seria renovar a corporação. O governador do Rio, Sérgio Cabral, afirmou nesta segunda-feira que pretende enviar, logo depois do Carnaval, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que antecipa a aposentadoria dos coronéis da Polícia Militar. Na mensagem, o governador pretende diminuir de 6 para 4 anos o tempo necessário para os oficiais entrarem para a reserva. Segundo Sérgio Cabral, o objetivo do projeto de lei é oxigenar a corporação. Nós entendemos que 6 anos é um tempo desnecessário. O Rio de Janeiro tem um número de coronéis maior que São Paulo. Isso é algo absolutamente incompreensível. O governador do Rio, Sérgio Cabral, não soube informar, no entanto, quantos coronéis seriam colocados na reserva caso o projeto de lei fosse aprovado. Na semana passada, 45 oficiais da corporação pediram exoneração em solidariedade ao antigo comandante-geral da PM, Coronel Biratã Ângelo, que foi afastado do cargo. Logo depois de tomar posse, o novo comandante da corporação, Coronel Gilson Pita, exonerou 10 oficiais. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Eleitores de 24 estados americanos vão às urnas hoje para votar nas prévias dos partidos republicano e democrata. A votação já começou na costa leste dos Estados Unidos. As pesquisas mostram que a disputa entre Barack Obama e Hillary Clinton está equilibrada no Partido Democrata. No Partido Republicano, o senador John McCain é o favorito para ser o candidato a presidente. Rio de Janeiro com temperatura de 23 graus, São Paulo com 20 graus, em Belo Horizonte 24. Nesta quarta-feira o céu fica nublado a parcialmente nublado na região sudeste. Previsão de pancadas de chuva esparsas no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em parte de São Paulo. As escolas de samba Unidos do Peruche e Leandro de Itaquera voltam ao Grupo Especial de São Paulo no Carnaval de 2009. Retornam ao grupo de acesso as escolas Águia de Ouro e Camisa Verde e Branco, que tiveram a menor pontuação na apuração do grupo especial. Na sexta-feira, a Leandro de Itaquera, que ficou em segundo lugar no acesso, abre o desfile das campeãs no Sambódromo do Anhembi, às 10 da noite. Na sequência, desfilam a Unidos do Peruche, campeã do acesso, e as 5 melhores colocadas do grupo especial. Na ordem, Tom Maior, Rosas de Ouro, Unidos de Vila Maria e Mocidade Alegre. A última a desfilar será a Vai Vai, ganhadora do título do Carnaval 2008. Horário de Brasília, 4:04. Próxima edição de O Globo no Ar, às 5 horas. E você segue com o Comando Geral do Carnaval com Beto Brito. Bad Brass. Você bem informado. Rádio Globo. Notícia. 2 horas. Terrorista italiano preso no Rio será transferido hoje para Brasília. O Globo no ar. Terrorista condenado à prisão perpétua na Itália embarca agora à tarde para Brasília. Uma rixa entre presos pode ser a causa da chacina de 6 detentos na penitenciária Barreto Campelo, na ilha de Itamaracá, região metropolitana do Recife. Os mortos estavam na mesma cela que foi queimada. A Secretaria de Ressocialização vai abrir sindicância para apurar as responsabilidades.
A Justiça do Pará negou um pedido de habeas corpus a Raifran das Neves Salles, condenado a 27 anos de prisão pelo assassinato da missionária Dorothy Stang. A defesa queria que ele aguardasse em liberdade o novo julgamento. A missionária foi executada em fevereiro de 2005 por Raifran e Clodoaldo Batista. Eles foram contratados a mando do fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão e de Vitalmiro Bastos Moura. Os 2 mandantes ainda não foram julgados. No Rio de Janeiro, céu nublado e temperatura de 31 graus. Em São Paulo, 23. Belo Horizonte com 27 graus. A frente fria avança pelo Espírito Santo nesta terça-feira. O tempo fica chuvoso no Rio de Janeiro, na Zona da Mata e na Grande Belo Horizonte. Tempo firme no centro-oeste e no sul de São Paulo. Sol com pancadas de chuva nas outras áreas do sudeste. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma reunião de emergência para tratar dos novos atrasos nos aeroportos do país. Participaram os ministros da Defesa, Valdir Pires, da Casa Civil, Dilma Rousseff, e do Gabinete de Segurança Institucional, Jorge Félix, além do comandante da Aeronáutica, Junite Saito, e de representantes da Infraero e da Agência Nacional de Aviação Civil. Os atrasos são consequência da pane de ontem no sistema de controle Sindacta 1 em Brasília e da chuva em São Paulo. Quase 30% dos voos previstos para amanhã desta segunda-feira sofreram atrasos, de acordo com o balanço parcial da Infraero. De acordo com o presidente da Infraero, o brigadeiro José Carlos Pereira, a situação nos principais aeroportos só deve ser normalizada agora à tarde. 2h04, próxima edição do Globo no Ar às 3 da tarde. E você continua com Se Liga Brasil e Roberto Canásio. Bad Buzz. Rádio Globo. Notícia. No horário de Brasília, 10 horas. Traficantes obrigam Afroreg a fechar as portas no Complexo do Alemão. Polícia Federal investiga fraudes em contratos do governo de Pernambuco. Com previsão de neve, Santa Catarina monta operação especial em rodovias. O Globo no Ar. A ONG Afroreg decidiu fechar as portas no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O coordenador do Instituto afirma que a ordem veio de traficantes da comunidade. O coordenador da Afroreg informou neste sábado que o grupo foi obrigado a encerrar suas atividades no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, após receber ordens de traficantes da comunidade. José Júnior informou que a ordem foi dada na quinta-feira e, após uma reunião com os integrantes da ONG nesta sexta-feira, ficou decidido que a organização não vai manter suas atividades na região. De acordo com José Júnior, os traficantes foram claros e disseram que se a Afroreg abrisse, os integrantes poderiam ser mortos. O coordenador da ONG atribuiu esta ordem ao pastor Marcos Pereira, que está preso acusado de estupro. Segundo José Júnior, após fazer denúncias contra o religioso no ano passado, ele recebeu diversas ameaças. Desta vez, o risco envolve integrantes da ONG e, por isso, eles decidiram por fechar as portas. O Afroreg tem 3 bases no Alemão, um galpão, uma pousada que foi incendiada na semana passada e a sede que fica em cima da Associação de Moradores, que atendia cerca de 350 jovens e suas famílias e empregava 23 funcionários. O coordenador da ONG também acusa o pastor Marcos Pereira de ser o mandante do incêndio na pousada. Os advogados do pastor informaram que ele está isolado na prisão e, mesmo que quisesse, não poderia dar ordens. Do Rio de Janeiro, Ricardo Ferreira. A Polícia Federal pediu abertura de uma investigação sobre contratos da empresa Ideia Digital, com a gestão do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB. A empresa assinou contratos no valor de 77 milhões de reais para informatizar escolas. Segundo a polícia, um dos contratos tem indícios de superfaturamento. O governo de Pernambuco informou que a apuração do caso está em fase final. A previsão de neve em Santa Catarina fez com que a Polícia Militar Rodoviária montasse uma operação especial no estado. O repórter Emanuel Soares tem as informações ao vivo. A Operação Neve na Pista tem como objetivo reforçar o monitoramento de estradas para evitar acidentes. Em caso de necessidade, a Polícia Militar Rodoviária poderá interditar trechos de rodovias que estiverem congelados e usar até 2.000 quilos de sal para derreter o gelo acumulado nas pistas. A pequena chance de neve foi confirmada por meteorologistas. Os flocos devem cair a partir de segunda-feira até o amanhecer de terça em áreas da Serra, áreas altas do meio-oeste catarinense, Planalto Norte e Oeste,
mas a chance é pequena. Há também previsão de geada e temperaturas muito baixas, com termômetros registrando menos 10 graus a menos 8 graus, especialmente em áreas de Urupema, Urubici, Painel, Bom Jardim da Serra e São Joaquim, quando a forte onda de frio deve chegar a Santa Catarina. No litoral, as menores temperaturas podem variar entre 0 e 3 graus. De Florianópolis, Emanuel Soares. Pode chover à tarde na capital fluminense e no norte paulista. No Pará e no nordeste do Amazonas, ocorrem pancadas de chuva no fim do dia. Rio com temperatura de 30 graus, em São Paulo 22 e Recife com 24 graus. Últimas notícias. O suposto esquema de extorsão a traficantes de Campinas, no interior de São Paulo, que é investigado pelo Ministério Público, pode ter rendido mais de 2 milhões de reais a agentes do DENARC em menos de um ano. Segundo o jornal Estado de São Paulo, no esquema constam sequestros, tortura e roubos. Morreu neste sábado em Goiânia o recém-nascido vítima de intoxicação aguda causada por crack. O bebê, que tinha pouco mais de um mês de vida, estava internado há 6 dias em estado gravíssimo e com suspeita de morte cerebral. A empresa Telex Free, acusada de praticar pirâmide financeira, ofereceu cerca de 660 milhões de reais à justiça como garantia para desbloquear as contas dos associados. A movimentação de dinheiro da empresa está proibida pela justiça desde o final de junho. Hora certa de Brasília, 10h05. Estamos aí, na sua rua, no seu bairro e ainda no seu celular, na internet, nas redes sociais e na sua TV por assinatura. Onde você estiver, a Rádio Globo vai estar lá. Globo! Próxima edição de O Globo no Ar às 11 da manhã. E você continua com a melhor programação do rádio brasileiro. Rádio Globo, música, esporte, notícia. Bad Brass. Rádio Globo. Notícia. 1h. Reservas para o carnaval do ano que vem no Rio começam amanhã. O Globo no Ar. Duas pessoas ficaram intoxicadas com a fumaça de um incêndio que atingiu uma van na rua Cardoso de Moraes, na Praça das Nações, em Bom Sucesso, zona norte do Rio. As chamas foram controladas. 2 vítimas que não estavam no veículo foram atendidas pelos bombeiros. Maria Amaro, de 33 anos, e Gisele Pires, de 34, foram socorridas e levadas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Falta de vagas leva a Secretaria Estadual de Saúde do Rio a buscar em Juiz de Fora alternativa para tratar pacientes com câncer que precisam de radioterapia. Resolução publicada no Diário Oficial estabelece regras para que o tratamento seja realizado na cidade mineira. Já este mês, devem ser abertas 60 vagas no Hospital Particular 9 de Junho, que tem convênio com o SUS. O governo estadual ficará responsável pelo custo de hospedagem, alimentação, transporte dos doentes e dos acompanhantes. Rio com céu claro e temperatura de 30 graus. Reservas para o carnaval do ano que vem no Rio começam amanhã. Os camarotes e boxes especiais da Marquês de Sapucaí serão os primeiros. Os pedidos poderão ser feitos das 9 da manhã até 1 da tarde pelo fax 2122-8080. Repetindo, 2122-8080. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba, os pedidos serão recebidos em 12 posições simultâneas e o atendimento vai acontecer pela ordem cronológica de chegada, de acordo com o limite de capacidade de cada setor. As reservas vão ser confirmadas em 16 de outubro. O pagamento da primeira parcela no valor de 50% será nos dias 20 e 21. 1h03. Rádio Globo, 100% Rio. Siga com o programa
Alegria ao meio-dia com Mário Esteves e a Tropa do Riso. Rádio Globo. Notícia. Bad Bros. 11 horas. Vacina contra a malária, doença que mata uma criança por minuto, chega à fase final de testes. O Globo no ar. Os juros do cheque especial voltaram a subir no mês de março, atingindo a marca de 220% ao ano, o maior patamar desde dezembro de 1995. Os juros do cartão de crédito rotativo, que incidem quando os clientes não pagam o valor total da fatura, bateram quase 346%, também no mês de março. Hoje é dia de decisão nos campeonatos Carioca e Paulista. Em São Paulo, o Palmeiras enfrenta o Santos no Palestra Itália. E nós vamos até São Paulo para ter mais detalhes sobre a final do Campeonato Paulista com o comentarista Oswaldo Pascoal. Começa hoje a decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras, na sua arena, espera mais de 40 mil torcedores para esta primeira partida da decisão do campeonato. Valdívia é a grande dúvida do time verde. Afinal de contas, o jogador sentiu uma lesão no joelho esquerdo e pode ficar fora da primeira decisiva. Por outro lado, o Santos aguarda a recuperação de Robinho, outra estrela dessa decisão. Ele tem uma lesão na coxa e pode ficar fora desse jogo. De São Paulo, Oswaldo Pascoal. E no Rio, Vasco e Botafogo entram em campo no Maracanã para decidir o Campeonato Carioca. Outras informações com o repórter Marcelo Penido. Vasco e Botafogo fazem na tarde de hoje o primeiro dos 2 jogos da decisão do Campeonato Carioca. O glorioso atual campeão da Taça Guanabara joga por 2 empates. Até o momento, mais de 32 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. O Vasco tem apenas uma dúvida: a presença do atacante Dagoberto, que não treinou durante boa parte da semana entre os titulares. Já o Botafogo não contará com Jobson, que recentemente foi suspenso por 4 anos pela FIFA. Do Rio de Janeiro, Marcelo Penido. As 2 partidas começam às 4 da tarde, no horário de Brasília. E a Rádio Globo transmite ao vivo os 2 jogos. Rio de Janeiro, com temperatura de 19 graus. Em São Paulo, 18 graus. Os novos testes de uma vacina contra a malária atingiram resultados animadores, mas desapontaram no grau de efetividade. Nas pesquisas desenvolvidas pelo cientista Brian Greenwood, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, o medicamento protegeu parcialmente um grupo de 16 mil crianças de 7 países africanos, mas não foi efetivo em bebês de até 3 meses de idade. Atualmente, a malária mata mais de 500 mil crianças no mundo, o equivalente a uma criança a cada minuto. Há 20 anos, pesquisadores buscam uma vacina contra a malária. 11 horas e 5 minutos. Siga bem informado na Rádio Globo. Bad Bros. Top de 5 segundos. ...98,1 FM e 1220 AM. Vamos juntos! Rádio Globo. Notícia. No horário de Brasília, 9 horas, polícia quer ajuda da Interpol para localizar pais de menino encontrado morto dentro de freezer em São Paulo. O Globo no ar.
A Polícia Federal quer ouvir o ex-presidente Lula no processo da Operação Lava Jato contra políticos. O pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. As investigações mostram que Lula pode ter se beneficiado do esquema de corrupção na Petrobras. O repórter Felipe Igreja tem os detalhes. No texto, o delegado usou termos fortes. De Brasília, Felipe Igreja. Fique ligado. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, disse ao Ministério Público que negociou com a Odebrecht propina de 4 milhões de reais à campanha do ex-presidente Lula em 2006, em troca de contrato na refinaria de Pasadena. Segundo a revista Época, o adiantamento da propina teria sido acertado entre 3 diretores da Petrobras e 2 executivos da Odebrecht. O número de superendividados que buscam ajuda para negociar o débito aumentou 400% no Procon de São Paulo nos últimos 2 meses. A maior parte das pessoas que devem mais do que ganham é formada por quem é casado, tem ensino superior, emprego fixo e salário superior a R$3 mil. Professores da Universidade Federal do Paraná decidiram encerrar a greve iniciada há um mês e prometem retomar as aulas na segunda-feira. A categoria protestava contra cortes feitos no orçamento das instituições e a infraestrutura precária da instituição. O 9º dia da Bienal do Livro no Rio teve como destaque as jovens blogueiras Isabela Freitas e Bruna Vieira, que lançaram livros após fazerem sucesso na internet. Elas reuniram uma multidão de adolescentes no Rio Centro. Alguns fãs esperaram até 5 horas para ver as duas de perto. A repórter Marcela Lemos acompanhou e conta como foi. O público infanto-juvenil fez fila na expectativa de conseguir uma das 1.000 senhas distribuídas para assistir aos talk shows. Do Rio de Janeiro, Marcela Lemos. A Polícia Civil de São Paulo quer a ajuda da Interpol para descobrir o paradeiro da mãe e do padrasto de um menino encontrado morto em um freezer na semana passada. O casal pode estar no continente africano. A Polícia Federal está apoiando as investigações. Acompanhe na reportagem de Thales Maurício. Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram a mãe e o padrasto do garoto Ezra, de 7 anos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no dia 3 de setembro. De São Paulo, Thales Maurício. Rio com temperatura de 23 graus, em São Paulo 19 graus, Belo Horizonte com 21 graus. 9h04. Você precisa saber. Estão abertas as vendas de ingressos para os Jogos Paralímpicos do Rio. Há entradas a partir de R$10. Saiba mais em radioglobo.com.br/Você Precisa Saber. Bad Bros.